السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. O santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em relação ao estabelecimento do monoteísmo no mundo, demonstrou dor, esforço e coragem e se colocou como uma rocha firme contra todos os aspectos do politeísmo, enfrentando as crenças e ensinamentos de shirk de todos os povos, enfrentando as crenças e ensinamentos de shirk de todos os povos. Sobre isso vocês já vêm lendo anteriormente. A esse respeito, o Messias Prometido alayhi salam afirma: deve-se refletir com que firmeza o santo profeta sallallahu alaihi wasallam permaneceu constante e firme em sua reivindicação de profecia, apesar do surgimento de milhares de perigos, do levantamento de incontáveis opositores, adversários e daqueles que o ameaçavam, mantendo-se firme, do começo até o último suspiro. Durante anos, ele enfrentou tais dificuldades e suportou sofrimentos que levavam à completa desesperança de sucesso e que aumentavam a cada dia. Eram provações diante das quais não se podia sequer imaginar alcançar algum objetivo mundano por meio de paciência. Pelo contrário, ao proclamar a profecia, ele perdeu por suas próprias mãos até mesmo o seu primeiro grupo, ou seja, perdeu até mesmo daqueles laços iniciais que eram de parentesco. Ao dizer uma única palavra, adquiriu centenas de divisões e trouxe sobre si milhares de calamidades. Foi expulso da sua terra natal, foi perseguido para ser morto, sua casa e seus bens foram destruídos. Em várias ocasiões foi envenenado. Aqueles que eram bem intencionados tornaram-se seus inimigos, e os que eram amigos passaram a agir com hostilidade. Durante um longo período, teve que suportar tais amargas que permanecer firme nelas não é tarefa de um enganador ou impostor. Ele ainda afirma que a sua franqueza foi tal que, ao pregar o monoteísmo, tornou opositores todas as nações, todos os grupos e todas as pessoas do mundo que estavam imersas no shirk. Aqueles que eram seus próximos e familiares, ao serem proibidos da idolatria, tornaram-se os primeiros inimigos. Também rompeu com os judeus, pois os impediu de várias formas de adoração à criação, da veneração excessiva de líderes religiosos e demais práticas. Ele os proibiu de rejeitar e insultar o Messias, o que os deixou extremamente irritados. Ao impedi-los de negar o Messias, seus corações se inflamaram e se tornaram profundamente hostis, passando a buscar constantemente oportunidades para matá-lo. Da mesma forma, também desagradou os cristãos, pois, conforme suas crenças, não declarou Jesus, alayhissalam, nem como Deus, nem como Filho de Deus, nem aceitou que ele tenha sido crucificado para salvar os outros. Os adoradores do fogo e os adoradores dos astros também ficaram irritados, pois eles também foram impedidos de adorar seus deuses e foi estabelecido que o fundamento da salvação é apenas a unicidade de Deus. Ele afirma:
Agora é o lugar de justiça refletir. Será que esse era o método para obter ganhos mundanos? É feita a acusação de que o santo profeta, sallallahu alaihi wasallam, buscava ganhos mundanos. As pessoas daquela época faziam essa acusação, dizendo que a cada grupo foram ditas palavras tais tão claras e tão duras que todos se prepararam para a oposição. E antes mesmo de formar qualquer grupo significativo ou reunir alguma força para resistir aos ataques, provocou-se todos tal reação que passaram a ter sede de sangue. Até hoje, os orientalistas e opositores do Islã fazem a mesma acusação contra o santo profeta. No entanto, ao fazerem essa acusação, não refletem. Será que alguém, em busca de benefício próprio, colocaria sobre si mesmo tal situação? Ele afirma a estratégia para agradar ao mundo teria sido que, assim como alguns foram chamados falsos, outros também fossem chamados de verdadeiros. Se a intenção fosse apenas seguir o mundo, então, da mesma forma que alguns foram chamados de falsos para agradar, outros poderiam ter sido chamados de verdadeiros, de modo que, se alguns se tornaram opositores, outros se tornariam apoiadores. Pelo contrário, se tivesse sido dito aos árabes que seus próprios ídolos Lat e Uzza eram verdadeiros, eles imediatamente se prostrariam a seus pés e fariam todo o que fosse desejado, pois eles eram extremamente leais em termos de parentesco, relações familiares ou orgulho tribal. Havia laços de sangue, vínculos familiares, e por isso estavam prontos para fazer qualquer sacrifício. Toda a questão era simples, eles ficariam satisfeitos apenas com a validação da idolatria. Se tivesse dito, tudo certo, está a ídolos, seus ídolos estão corretos, eles teriam ficado felizes e obedeceriam com todo o coração. Isso, inclusive, foi o que eles propuseram como condição. Mas deve-se refletir que o fato do santo profeta, sallallahu alaihi wasallam, ter rompido de uma vez por todas, próximos e distantes, e ter se apegado firmemente apenas ao monoteísmo, que naquela época era algo mais detestado pelo mundo do que qualquer outra coisa, e que trazia centenas de dificuldades, a ponto de parecer que levaria à morte, que objetivo mundano poderia justificar isso? E quando, por causa disso, ele havia perdido todo o seu mundo e sua comunidade, então insistir ainda mais nessa crença que provocava tantas tribulações, a ponto de ser proclamada, ao ser proclamados, novos muçulmanos enfrentarem prisão, correntes e severas punições, que propósito poderia haver isso? Não apenas ele próprio, mas também os seus seguidores tiveram que suportar sofrimento ao proclamar a unicidade de Deus. Será que esse era um modo de ganhar mundo? Dizer a cada pessoa palavras amargas que iam contra a sua natureza, seus hábitos, sua vontade e suas crenças, assim transformar todos de uma vez só os inimigos mortais, sem manter vínculo sequer com um único povo. Aqueles que são gananciosos e astutos, que desejam obter algo em demonstrar esperteza e astúcia, será que eles adotam a estratégia que fazem a teus amigos tornarem inimigos? Aqueles que querem obter um mundo por meio de artifícios, será que o seu princípio é provocar de uma vez só toda a humanidade e se encher de hostilidade e colocar sua própria vida em constante perigo? Pelo contrário, para alcançar seus objetivos, eles adotam conciliação e concedem certificados de verdade a cada grupo. Tornar sinceros apenas por Deus não é seu hábito, quando é que eles preocupam com a unicidade e a grandeza de Deus. Que interesse eles teriam em suportar sofrimento injustamente por Deus? Eles são como caçadores, armam suas armadilhas onde capturar a presa é mais fácil. Se querem capturar ou dominar por engano, então montem redes como caçadores e escolhem o método que exige menos esforço e traz maior benefício mundano. A hipocrisia é sua profissão e a bajulação é seu caráter. Falar docemente com todos e manter relações tanto com pessoas desonestas quanto com outras é um princípio fundamental para eles.
estão sempre prontos a dizer Allah, Allah aos muçulmanos e Ram, Ram aos hindus, concordando com todos em qualquer reunião, dizendo sim para o sim e não para o não, adaptem-se conforme o ambiente. Que ligação têm eles com Deus? E que compromisso têm com a lealdade a Ele? Por que assumiriam gratuitamente preocupações e sofrimentos? Seu mestre lhes ensinou apenas uma lição: dizer a cada pessoa que o seu caminho é o correto, que a sua opinião é a certa e que que ela entende é o verdadeiro. O que ela entende é o verdadeiro. Em resumo, eles não distinguem entre o certo e o errado, o verdadeiro e o falso, e o bem e o mal. Quem eles oferece algum benefício é considerado por eles uma pessoa virtuosa, piedosa e respeitável. E aquele cuja elogio traz algum ganho material é declarado como alguém que alcançará a salvação, herdeiro do paraíso e possuidor da vida inteira. Então essa pessoa torna tudo para ele. Porém, ao observar os acontecimentos da vida do santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, torna-se extremamente claro, evidente e luminoso que ele era alguém de absoluta sinceridade, puro de coração, totalmente devotado a Deus, que se lançou com toda a sua vida por ele e que se afastou completamente de qualquer esperança ou temor em relação às pessoas, confiando unicamente em Deus. Ele se perdeu e se inclinou na vontade e no desejo de Deus, sem se preocupar minimamente com quais calamidades cairiam sobre si ao proclamar a unicidade ou quantos sofrimentos teria que suportar pelos idólatras. Pelo contrário, suportando todas as dificuldades, durezas e provações sobre si mesmo, cumpriu o mandamento do seu Senhor, cumpriu plenamente todas as exigências do esforço, pregação e aconselhamento, e não considerou de valor algum aqueles que tentavam amedrontá-lo. Dizemos com toda a verdade que em toda a história dos profetas não se encontra alguém que tenha enfrentado tais situações de perigo e ainda assim com tamanha confiança em Deus tenha proclamado abertamente a rejeição de shirk e da adoração de criação. Nem alguém que tenha tido tantos inimigos e ainda assim permanecido tão firme e constante. Observamos também a história dos profetas. Também a firmeza não é encontrada em nenhum outro lugar. Portanto, deve-se refletir com o mínimo de honestidade, com todas essas circunstâncias, apontam claramente para a veracidade interior do santo profeta. Além disso, quando uma pessoa sensata pondera que a época em que ele foi enviado, de fato, era uma época cuja condição exigia urgentemente a vinda de um grande reformador divinamente guiado e um guia celestial, e que os ensinamentos que ele trouxe eram verdadeiros e exatamente aquilo que havia a extrema necessidade. Então, isso se torna ainda mais evidente. Era uma época corrompida que necessitava de um guia, um reformador. Então, foi nessa época que ele apareceu. Seus ensinamentos reuniam todos os elementos necessários para atender às necessidades da época. E o efeito desses ensinamentos foi tal que atraiu milhões de corações para a verdade e retidão e gravou em inúmeros peitos a inscrição de não há divindade além de Allah. O objetivo final da profecia era ensinar os princípios da salvação. Foi elevado por ele a tal perfeição que nenhum outro profeta em qualquer época alcançou esse nível. Assim, ao observar esses fatos, brota espontaneamente do coração o testemunho de que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam é, sem dúvida, um verdadeiro guia vindo de Deus. Aquele que por preconceito e obstinção insiste em negar sua doença é incurável, ainda que venha a negar até mesmo a Deus. Caso contrário, que se prove ao menos uma dessas evidências de veracidade que estão reunidas de forma completa em santo profeta, em qualquer outro profeta, então aceitaremos. Depois ele afirma, os hindus, rejeitando todos os outros profetas
e livros estão apenas exaltando os Vedas, dizendo que tudo o que existe é somente o Veda. Os cristãos consideram que todos os ensinamentos divinos se encerram no Evangelho, sem compreender que o valor e a importância de cada livro são medidos pelo quanto ele promove o monoteísmo, e que o livro que mais transmite o benefício da unicidade de Deus é o que possui maior posição. A essência do livro divino é que nele haja ensinamento forte do monoteísmo. E é por isso que, mesmo que alguém possua um conjunto completo de boas qualidades morais, ainda assim, se negar a unicidade de Deus, não poderá alcançar a salvação. Pode ter todas as virtudes, mas se for negador do monoteísmo, não será considerado salvo perante Allah. Agora, essas pessoas devem refletir o monoteísmo, que é a base da salvação, por meio do qual livro foi mais amplamente difundido. Que alguém diga, se puder, em qual país a unicidade de Deus foi espelhado através de Vedas, ou não se encontra nenhum lugar onde, por através do evangelho, o monoteísmo tenha sido propagado. Pelo contrário, aqueles que seguem o evangelho nem sequer consideram salvo aquele que é monoteísta. Não consideram como salvo aquele que acredita em um Deus. Os padres chegam a enviar os monoteístas para o fogo escuro. Eles dizem que aqueles que creem na unicidade de Deus, que acreditam em um único Deus e não aceitam três, serão lançados em fogo, onde haverá choro, ranger de dentes. E, segundo eles, apenas escapará desse fogo aquele que atribuir a Deus morte, sofrimento, fome, sede, dor, tristeza, corporificação e encarnação de forma permanente. Caso contrário, não há salvação. Ou seja, apresentam Jesus na imagem de Deus. Assim, afirmam que esse paraíso imaginário será dividido entre dois povos da Europa inglesa e russos, meio a meio, e agora ainda mais países foram incluídos nessa divisão. Os americanos também dizem isso, inclusive chegam a ponto de dizer que o Messias pode ser na vinda do presidente Trump, que Deus nos proteja. Ele afirma que esse paraíso seria dividido dessa forma, enquanto todos os demais monoteístas, por causa do erro de considerarem o Deus puro de qualquer deficiência que contradiga sua perfeição completa, seriam lançados no inferno. Em resumo, o objetivo desse nosso texto é mostrar que hoje no cenário do mundo, aquele que se chama monoteísmo não é encontrado em nenhum outro grupo além da comunidade do Santo Profeta, e além do Sagrado Alcorão, não se encontra vestígio de nenhum outro livro que mantenha milhões de pessoas firmes na unicidade de Deus. Cada povo criou para si um Deus artificial, enquanto o Deus dos muçulmanos é o mesmo Deus eterno, sem começo nem fim, imutável e com atributos eternos, exatamente como sempre fora. Portanto, todos esses fatos são tais que tornam a veracidade da missão profética do guia do Islã mais clara que o sol, evidente como a luz do dia. Pois o verdadeiro significado da profecia, o objetivo final da missão profética e do envio dos mensageiros, tudo isso é manifestado em pessoa abençoada do Santo Profeta. Assim como se reconhece o Criador por meio de sua criação, da mesma forma as pessoas sensatas reconhecem esse reformador divino por meio da reforma que ele realizou. Quando alguém fabrica algo, qualquer peça ou objeto que tenha sido feito, por meio dele se reconhece a qualidade e o nível de quem o produziu. Da mesma forma, o reconhecimento de um reformador divino se dá pelo fato de ele ser aquele que promove a unicidade de Deus Todo-Poderoso. Da mesma forma, existem milhares de outros acontecimentos que comprovam que o Santo Profeta foi apoiado pela ajuda divina. Por exemplo, não é algo surpreendente que uma pessoa sem riqueza, sem poder, sem apoio, iliterada, órfã, sozinha e pobre, em uma época em que cada nação possuía plena força financeira, militar e intelectual, tenha trazido um ensinamento tão luminoso que, por meio de suas provas decisivas e argumentos claros, silenciou a todos e expôs claramente os erros de grandes figuras que se consideravam sábios, filósofos
e estudiosos. E apesar de sua condição de fraquezas e pobrezas, demonstrou tal força que derrubou reis de seus tronos e colocou os pobres nesses mesmos lugares. Se isso não foi apoio divino, então o que foi? Será que dominar o mundo inteiro em inteligência, conhecimento e poder é possível sem o auxílio de Deus Todo-Poderoso? O Messias Prometido, ﷺ, afirma que as histórias mostram claramente, e em muitos lugares do Sagrado Alcorão, isso é mencionado com total clareza, que o Santo Profeta ﷺ foi enviado numa época em que toda a humanidade estava mergulhada, imersa no desvio e na adoração da criação. Todas as pessoas haviam abandonado os princípios verdadeiros e esquecendo o caminho reto. Cada grupo adotou suas próprias inovações religiosas. Na Arábia, a idolatria estava em seu auge. Na Pérsia, o culto ao fogo estava em plena atividade. Os iranianos, naquela época, adoravam o fogo. Na Índia, além da idolatria, havia se espalhado centenas de formas de adoração da criação. E nesse período já haviam sido escritos vários livros, nos quais muitos servos de Deus foram elevados aos tetos de divindade, estabelecendo-se a base da adoração de avatares. E conforme relatado por padres e também por John Davenport e outros estudiosos ingleses naquela época, não havia religião em pior estado do que o cristianismo. Os próprios historiadores cristãos e eruditos ingleses escreveram que nenhuma religião estava tão corrompida quanto o cristianismo. E devido à má conduta e às crenças incorretas dos clérigos, uma grande mancha havia recaído sobre sua parte religiosa. Nos ensinamentos atribuídos ao Messias, não apenas uma ou duas, mas várias coisas haviam assumido os tetos da divindade. Portanto, o fato de o santo profeta ter sido enviado em tal tempo de escuridão, quando a própria condição da época exigia urgentemente a vinda de um grande curador reformador, e havia extrema necessidade de orientação divina, e não ter aparecido iluminado, e então ter aparecido iluminado o mundo com o monoteísmo e as boas ações, eliminando o shirk e a adoração de criação, que são a raiz de todos os males, é uma prova clara que ele era o verdadeiro mensageiro de Allah. Sua veracidade se comprova também pelo fato de que em um tempo de desvio tão generalizado, a lei da natureza exigia a vinda de um verdadeiro guia, e a prática divina também demandava um guia veraz. Sempre foi a tradição divina que quando as pessoas se corrompem, Deus envia seus mensageiros, pois essa é a lei eterna do Senhor dos mundos. Quando há algum tipo de severidade ou dificuldade no mundo atinge seu auge, misericórdia divina se volta para removê-la. Assim como quando a ausência da chuva causa uma seca extrema, levando à fome e à morte das pessoas, finalmente Deus, em sua graça, envia a chuva. E quando epidemias causam a morte de milhares, surge algum meio de purificar o ar ou algum remédio é descoberto. E quando um povo fica preso sob a opressão de um tirano, então por fim surge alguém justo e socorredor. Da mesma forma, a vinda de um mensageiro divino ocorre para restaurar a ordem e a verdade. Portanto, da mesma forma, quando as pessoas esquecem o caminho de Deus e abandonam a unicidade e a busca pela verdade, então Deus concede a alguém, por sua parte, perfeita percepção, o honra com sua palavra e revelação e o envia para a orientação da humanidade, para que corrija toda a corrupção que tenha se espalhado. A realidade disso é que o Senhor, que é sustentador do universo, aquele que mantém o mundo, e de quem depende a existência e continuidade da criação, não priva a humanidade de sua graça, nem deixa suas qualidades inativas, ou nem manifestação.
Pelo contrário, cada um de seus atributos se manifesta imediatamente no momento adequado. Assim, quando, de acordo com o raciocínio lógico, se torna certo que para quebrar o domínio de qualquer calamidade, manifestas aquele atributo divino que lhe é oposto, e isso já foi comprovado pelas histórias, pelas próprias declarações dos opositores, e especialmente pelas claras exposições do Sagrado Alcorão, que na época do advento do Santo Profeta prevalecia a calamidade de que todas as nações haviam abandonado o caminho reto do monoteísmo, da sinceridade e da busca pela verdade. E quando também é evidente para todos que aquele que reformou essa corrupção e trouxe todos os povos da escuridão, do shirk e da adoração da criação para a unicidade foi somente o santo profeta, sallallahu alaihi wasallam, e ninguém mais. Então, de todas essas premissas, conclui-se que o santo profeta é sem dúvida um verdadeiro guia vindo de Deus Todo-Poderoso. Portanto, o santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era aquele que estabeleceu o monoteísmo em sua forma verdadeira no mundo. Nos sermões anteriores já mencionei diversos relatos a referências mostrando como, de várias maneiras, ele se esforçava pelo estabelecimento da unicidade. E então vemos também nesta era que, conforme a promessa de Allah, ele designou um verdadeiro devoto do santo profeta para estabelecimento de Tawhid, pois nesta época Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, que é o Messias prometido e Mahdi prometido, foi um exemplo prático dos ensinamentos e da Sunnah do santo profeta. Seu coração estava profundamente cheio de dor e anseio, seguindo seu mestre para a propagação de Tawhid, unicidade de Allah Todo-Poderoso. Assim encontramos muitos exemplos disso em seus escritos e em sua vida prática, dos quais apresento alguns a seguir. O Messias prometido al-Islam afirma: Allah Todo-Poderoso tem um modo extraordinário de lidar conosco. Esta revelação que recebemos, tu és para mim como minha unicidade e minha singularidade, é de estilo novo. Nunca vimos antes em nenhuma revelação palavras desse tipo. Eu compreendo que o significado disso é que a pessoa assim se torna como a própria encarnação do monoteísmo quando é designada em uma época em que a unicidade de Deus é extremamente desrespeitada e tratada com grande desprezo. Em tal tempo, aquele que é enviado torna-se a própria personificação do monoteísmo. Isso foi mencionado em uma reunião que foi registrado em jornal. Tem outro jornal que foi publicado em Al-Badr, em que ele afirma que a essa pessoa designada é concedida uma sede pelo monoteísmo tão intensa que ela deixa de lado todos os seus interesses e objetivos pessoais. E ao se dedicar ao estabelecimento do Tawhid, torna ela mesma um monoteísmo vivo, em seu levantar, sentar, movimento, repouso e cada palavra e ação. A chama do monoteísmo está acesa dentro dela. Ele diz: cada pessoa define para si um objetivo e uma meta, mas o objetivo daquele que está imerso no amor de Allah é apenas a unicidade de Allah. Ele coloca a unicidade de Allah acima até mesmo dos seus impulsos naturais e dos seus próprios desejos. Deixa de lado todas as suas necessidades pessoais. Da mesma forma, cada pessoa tem um ídolo dos seus próprios objetivos e deseja alcançá-lo, mas isso está sob o controle de Allah. Ele pode permitir que a pessoa alcance ou pode fazer que a vida dele termine antes. As pessoas têm grandes desejos de alcançar seus objetivos, comerciantes, profissionais e aqueles que buscam metas mundanas e estabelecem seus próprios alvos, mas o Allah permite que os alcance ou sua vida chega ao fim antes disso. O ser humano se angustia por sua riqueza, sua honra, sua reputação, seus filhos e suas necessidades, e muitas vezes se desespera a ponto de, em algumas situações, até tirar a própria vida por causa dessas dificuldades. Porém, a pessoa que é enviada por Deus desenvolve esse mesmo ardor, mas direcionado à unicidade de Allah.
em vez de se inquietar por desejos pessoais, se torna profundamente agitada pelo zelo de estabelecer monoteísmo. Ele afirma que eu entendo que tal época, essas palavras vêm de parte de Deus Todo-Poderoso. Tu és para mim como minha unicidade e minha singularidade, pois Allah, sua unicidade é extremamente querida e Allah, a unicidade é muito amada. Foi por causa desse monoteísmo que diferentes épocas Allah enviou epidemias, fome e até mesmo pelas mãos de seus chamados profetas a espada através do qual milhares de idólatras foram destruídos. O acontecimento de Meca e Medina também se tornaram complexos unicamente por causa disso. O caso de Moisés também foi por causa desse mesmo monoteísmo. O Messias prometido, salam, ao mencionar shirk e outras formas mais sutis, afirma, é necessário evitar todo tipo de shirk, nem sol, nem lua, nem estrelas, nem céu, nem ar, nem fogo, nem água, nem qualquer outra coisa de terra deve ser tomada como objeto de adoração. E também não se deve dar aos meios materiais do mundo de tal importância ou confiar neles como se fossem parceiros de Deus. Nem se deve considerar a própria capacidade e esforço como algo significativo, porque isso também é shirk. Pelo contrário, depois de fazer tudo, deve-se considerar que nada foi feito. Não se deve ter orgulho do próprio conhecimento, nem se vangloriar das próprias ações. Ao contrário, deve-se considerar na realidade ignorante e incapaz e permanecer sempre prostrando espiritualmente diante de Allah, Todo-Poderoso. Pois, mesmo realizando tudo, depois de inclinar, deve-se inclinar para Allah, o Allah é somente e dizer que, Allah, somente por tua graça que tudo acontece e todos os resultados surgem. O acontecimento humano depende de um professor e ainda assim é limitado. Já o conhecimento de Allah não depende de nenhum instrutor e é ilimitado. A audição do ser humano depende do ar e também é limitado, enquanto a audição de Deus é por poder próprio e ilimitada. A visão humana depende do sol ou de alguma outra luz e também é limitada, enquanto a visão de Deus é por sua própria luz e não tem limite. Da mesma forma, o poder humano de criar depende de matéria e de tempo, e ainda assim é limitado. Porém, o poder criador de Deus não depende de nenhuma matéria e nenhum tempo, e é ilimitado, pois todos os seus atributos são incomparáveis, assim como ele não tem semelhante, também seus atributos não têm semelhante. Se houvesse deficiência em um único atributo, então todas as deficiências seriam incapazes. Sua unicidade não poderia ser estabelecida nesse caso. Portanto, a unicidade só se estabelece quando, assim como sua essência é única, também todos os seus atributos são únicos, incomparáveis. Hoje em dia, sob a influência do ambiente atual, às vezes até as crianças fazem perguntas questionando quem criou Allah, de onde Allah veio. Talvez mais velhos lhe digam algo, ou essas dúvidas surgem por si mesmo. Porém, os atributos de Allah são tais que ele sempre existiu e sempre existirá, e é ilimitado. Portanto, ele foi quem criou tudo. Ninguém criou ele. Qualquer conceito de que alguém pode ser criado, ele é o final disso, que quer dizer que ninguém criou ele. O Messias prometido, Alessandro, afirma, lembrem-se de que a verdadeira unicidade que Deus deseja é reconhecermos e de qual depende da salvação. A salvação. É esta que considerar Deus Todo-Poderoso puro de qualquer parceiro em sua essência, seja ídolo, ser humano, sol, lua ou próprio ego. E não considerar que alguém pode ser concededor de honra ou conceder de qualquer riqueza. E, em segundo lugar, dedicar exclusivamente a ele o amor e a adoração e humildade, e esperança e o temor. Portanto, nenhuma unicidade pode ser completa sem essas três formas de exclusividade. Primeiro, a unicidade em relação à essência, isto é, considerar todos os demais seres em comparação com a existência de Deus, como se fossem inexistentes, ou seja, todos vão ser acabados.
Segundo, a unicidade em relação aos atributos, isto é, não atribuir as qualidades de Criador e divindade a ninguém além de Deus, e aquilo que aparentemente parece ser fonte de benefício ou sustento, através do qual o ser humano obtém vantagens, deve ser entendido apenas como parte do sistema estabelecido por Deus e não como algo independente. Não a América, nem Israel, nem qualquer grande potência do mundo, há apenas o poder de Deus. Se os muçulmanos compreenderem isso, certamente alcançarão o sucesso. Terceiro, a unicidade em relação ao amor, a sinceridade e a pureza. Isto é, não associar ninguém a Deus nos sentimentos de devoção e amor próprios da servidão, mas perder-se completamente em Deus. O amor que deve ser dedicado a Allah não deve ser igualado ao amor por qualquer outra coisa. Depois ele afirma, nesta época, quando Deus viu que a terra havia se corrompido e que milhões de pessoas haviam adotado o caminho do shirk, e que mais de 400 milhões de pessoas no mundo estavam considerando o ser humano humilde, o filho de Maria, como Deus. Naquela época, o número de cristãos era de 400 milhões, e junto disso, o consumo do álcool e libertinagem e materialismo e uma vida de negligência havia atingido no extremo. Então Deus me designou para esta missão, para que eu reformasse essa corrupção. Assim, até esse momento, aproximadamente 100 mil pessoas já haviam arrependido em minhas mãos, abandonando o mal e as crenças incorretas. Isso foi dito naquela época em que ele fez essa afirmação. Agora, pela graça de Allah, já são centenas de milhões que entraram na comunidade. Ele também mencionou sinais, mais de 150 sinais que haviam manifestado, dos quais centenas de milhares de pessoas nesse país são testemunhas. E foi enviado para estabelecer um monoteísmo na Terra, libertar as pessoas da adoração de seres humanos e de pedras e direcioná-los ao Deus único, sem parceiros, além de guiá-las à pureza interior e retidão. Eu vejo que o movimento já surgiu entre as pessoas e milhares continuam a se arrepender na minha mão. E do céu sopra um vento tal que as inclinações das pessoas estão se voltando a favor do monoteísmo. Torna-se evidente que agora é vontade de Deus erradicar a adoração de seres humanos do mundo. Para cumprir esse propósito, centenas de meios foram criados. Allah também nos concedeu esses meios e por meio deles fazemos a pregação. E é dever de cada Ahmadi esforçar também para a propagação do monoteísmo. Ele afirma que é frequentemente perguntado o que é a definição de idolatria e que torna uma pessoa idólatra. É necessário explicar esse ponto. Deve-se compreender que a adoração é resultado das crenças, e as crenças das pessoas de verdade são que Deus é um e que os atributos de Allah glorioso, ele seja, são eternos e permanentes, e não há mudança, nem alteração, não há começo nem fim. Deus verdadeiro é real e é eterno e sem início. Ele não é uma criação que tenha sido gerada. Como já mencionei antes, isso também responde a algumas dúvidas levantadas. O Deus verdadeiro é real, é eterno e sem início. Ele não foi criado, não surgiu de nenhum processo. E ele é superior de quaisquer atributos cuja aceitação causa repulsa no nosso coração. Seus atributos são tais que o nosso coração naturalmente os reconhece. Está familiarizado com eles. Ele é desde a eternidade, e que coração que nega a sua unicidade? Ele é para sempre. E que coração existe que aceite a Trindade? A doutrina cristã ensina isso, que há 3 deuses. Porém, quem possui uma natureza reta não pode aceitar 3 deuses. Ele afirma, foi enviado para corrigir os erros da Trindade. Foi enviado para reformar as corrupções que surgiram no cristianismo. Por isso, essa cena dolorosa que mais de 400 milhões de pessoas do mundo consideram Jesus como Deus, causou tamanha dor no coração que não posso imaginar ter sofrimento, tristeza maior que essa. Pelo contrário, se fosse possível morrer de tristeza e angústia, esse valor teria me destruído, porque essas pessoas abandonam Deus único, sem parceiro, e adoram. Por que adoram um ser humano fraco? E por que não creem
no profeta que veio ao mundo com a verdadeira orientação e o caminho reto, ou seja, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Em todo momento, devido a essa dor é tal que outros desejam. A todo momento eu temo que eu vou morrer por causa dessa dor. Ele afirma que Deus verdadeiro, no Sagrado Alcorão, disse que quase os céus se rompem por causa dessa clownia que um ser humano fraco é feito Deus. E minha alma constantemente suplica: ó Deus, se eu sou de ti e se sombra de tua graça está comigo, então mostra-me o dia em que essa acusação seja removida de cabeça de Jesus. Como se Deus nos livre, ele tivesse reivindicado divindade. Desde muito tempo, minhas 5 orações diárias incluem esta súplica: que Deus conceda a visão a essas pessoas para que creiam em sua unicidade e reconheçam o mensageiro de Allah e abandonem a Trindade. O cristianismo na prática está desaparecendo gradualmente. A ideia da Trindade permanece mais como um conceito teórico nos livros. São poucas que realmente praticam, especialmente na Europa, embora ainda exista na África e na América do Sul. Porém, mesmo aquele que abandona a Trindade, muitas vezes não aceita Deus único. Portanto, para estabelecer Tawhid, devemos esforçar o máximo. Que Allah Todo-Poderoso faça com que nós não apenas pratiquemos essa verdadeira unicidade, para cujo cumprimento ele enviou o Messias prometido, al-Islam, e cuja proclamação foi feita pelo santo profeta, mas também nos torna daqueles que difundem no mundo, pois agora a sobrevivência da humanidade depende somente disso, não há outra solução. Que Allah nos conceda a capacidade disso. Amém. Após a oração, realizarei 2 orações fúnebres em ausência. A primeira é do Sr. Khwaja Zafar Ahmad Sahib, que foi anteriormente Amir do distrito Sialkot, que estava em Estados Unidos nos últimos tempos. Faleceu recentemente aos 91 anos, o falecido era Musi. Sua filha Hafsa Hai relata que desde a infância ele sempre o viram dedicar sua vida ao serviço do Jamaat com sinceridade, humildade e completa dedicação. Seu profundo vínculo com o Khilafat era característica marcante da sua personalidade, que também desempenhou um papel fundamental para inculcar nos corações dos filhos familiares. E era leal do Khilafat. Era uma pessoa extremamente leal, sincera e profundamente dedicada ao sistema do Jamaat. Desde a juventude até o fim da sua vida, teve a oportunidade de servir em diversas capacidades. Serviu como Qaid no Khuddam al-Ahmadiyya, como líder local, Zila local, como o Amir Zila e Amir local. Tinha grande paixão por serviço aos convidados do Messias Prometido al-Islam. Sempre que a delegação vinha do Marca Central, ele as hospedava em sua própria casa e cuidava deles com grande alegria. Em seu rosto havia uma satisfação especial quando estava realizando esse serviço. Nunca falou mal de qualquer servidor de Jamaat, nem tolerava ouvir críticas desse tipo. Não permitia críticas na sua presença. Tinha uma confiança completa em Allah. Sempre que enfrentava alguma provação, seja do serviço de Jamaat ou vida pessoal, voltava totalmente para a oração, confiando plenamente em Allah. Sua filha relata que, muitas vezes, viram claramente como Allah o ajudava abundantemente e aceitava suas orações. Ele também serviu sua mãe com grande dedicação durante anos, enquanto ela esteve doente, cuidando dela com paciência e amor. Entre os seus sobreviventes estão sua esposa, 3 filhas, netos e bisnetos. Que Allah Todo-Poderoso o trate com perdão e misericórdia. Da mesma forma, do ponto de vista administrativo, como Amir distrital, ele tinha conhecimento de cada Jamaat. Sabia até mesmo das menores Jamaats das aldeias e conhecia bem todos os caminhos. Mantinha uma observação muito atenta
sobre a situação do distrito. Não era alguém que apenas ocupava o cargo e permanecia na cidade. Ao contrário, visitava todos os lugares. Na época de Salana, quando as condições eram favoráveis, tinha trens especiais vinha para o evento, Jalsa, inclusive de Sialkot, transportando os participantes. Ele organizava tudo isso com grande disciplina e excelente organização. Era uma pessoa muito amorosa e sempre, como já mencionei, cheia de sinceridade e lealdade. Era extremamente humilde. Que Allah Todo-Poderoso concede seu perdão a ele. O segundo é do Senhor Adrago ali do Burkina Faso, um Ahmadi local. Ele trabalhava no exército e atualmente estava destacado em um vilarejo em Dialoga, onde havia muita instabilidade devido às atividades de grupos terroristas. No dia 3 de março, durante o cumprimento do seu dever, faleceu em um ataque terrorista, alcançando o status de Shahid, mártir. Tinha 40 anos. Inna Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Era um servo sincero. Aceitou o Ahmadiyya em 2007. Ele e sua esposa eram os únicos Ahmadis em sua família. Não havia mais ninguém na família que fosse Ahmadi. O missionário regional Sadat Sahib relata que o falecido era um membro muito ativo da Jamaat e tinha uma ligação profunda com Jamaat e Khilafat. Era um jovem extremamente piedoso, dedicado à adoração, sincero e devotado. Também serviu como Qaid Khuddam al-Ahmadiyya. Era regular no pagamento de suas contribuições e participava ativamente dos programas da Jamaat. Apesar do seu trabalho no exército, participava todos os anos na Jalsa Salana do Burkina Faso. Tratava os missionários de Molemin com grande respeito e também os ajudava. Em 2008, quando fiz uma visita a Gana, em 2005 fui Burkina Faso também, mas em 2008, quando fui a Gana, um grupo de Khuddam de Burkina Faso chegou até lá de bicicleta, percorrendo mais de 1000 quilômetros, em bicicletas simples e estradas difíceis. Ele fez parte desse grupo. Também costumava ir aos jalsas viajando de bicicleta. O missionário local, Sr. Sampori Abdurrahman, afirma que ele era alguém que servia a Jamaat com tal sinceridade e estava sempre pronto para servir. Sempre que era chamado para alguma tarefa, respondia imediatamente, desempenhava suas responsabilidades com dedicação tanto no Jalsa Salana quanto em outros eventos organizacionais. As pessoas, ao verem sua dedicação, chegaram a chamá-lo de pequeno missionário Molim, pois, em termos de dedicação, ele trabalhava até mais do que muitos que são Molim. Houve um período em que ele estava sem emprego e ficava muito preocupante, dizendo: sou pobre, como posso contribuir para o progresso da Jamaat? Quando conseguiu um emprego, passou a contribuir regularmente com suas contribuições. Tinha um vínculo muito profundo com a Jamaat, onde quer que fosse transferido, a primeira coisa que fazia era procurar o centro da Jamaat ou a mesquita e participava regularmente das orações de sexta-feira. Entre os seus sobreviventes estão sua mãe, sua esposa, um filho e 2 filhas. Que Allah Todo-Poderoso concede seu perdão e misericórdia a ele. Amém. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر